Queridos, abrimos a palavra de Deus no Salmo 62, nossa meditação da noite, culto de hoje, prestamos ao nosso Deus, Salmo de número 62, palavra de Deus, uma exortação à confiança. Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou como um muro prestes a cair. Só pensam em derribá-lo na sua dignidade, na mentira se comprazem, na boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se a vossa riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Deus, obrigado pela tua palavra, podemos abri-la nesta noite, meditar nela. Pedimos que o Senhor guarde em nosso coração a tua verdade, que fique, Senhor Deus, para nós o pleno entendimento da mesma, para que possamos viver vida tranquila, estarmos caminhando seguramente na tua vontade boa, perfeita e agradável para nós. Esteja conosco, Senhor, em cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Deus é merecedor de toda a nossa confiança. Deus é merecedor de toda a nossa confiança. A confiança que nós temos em Deus, ela não será jamais abalada, porque a confiança que o povo de Deus tem nele está posta num reservatório de fé, e fé é um presente de Deus. O justo viverá pela sua fé, e o depósito de fé que é posto em nós, nos dá a condição de confiarmos plenamente em Deus. Ele nunca, jamais falhará conosco. Ele nunca chegará atrasado. Ele nunca nos deixará à mercê de qualquer outra coisa que não seja a sua vontade boa, perfeita e agradável. Em momento algum, Deus nos larga neste mundo à mercê da nossa sorte. Nós nos preocupamos, nos angustiamos, temos as nossas lutas internas, o nosso coração se conturba, nós ficamos preocupados, vai dar certo, não vai dar certo, vou passar, não vou passar, vou estar empregado, não vou estar empregado, vou pagar as contas, não vou pagar as contas, mas esse é um problema nosso, não de Deus. Deus não está nem um pouco preocupado com as suas preocupações, porque Deus tem uma vontade boa,
perfeita e agradável para a sua vida. Nada vai acontecer na vida do seu povo que Deus não diga aconteça. É preciso que haja o crivo do querer de Deus. E o crivo do querer de Deus gera em você toda a confiança que você precisa para viver aqui na terra. Vamos ao texto. E lá diz: somente em Deus. E ele fala isso no verso 1, ele fala isso no verso 5, ele diz e ele fala isso no verso 7. Somente em Deus e em mais ninguém. Você não coloca a sua confiança em ninguém mais. Somente em Deus eu coloco a minha confiança. Qualquer um, em qualquer circunstância, em qualquer momento, pode te decepcionar, porque todos nós somos pecadores. O meu coração e o seu coração são extremamente corruptos. E Davi está plenamente certo disso, porque ele foi subjugado a sair das suas terras e perseguido pelo seu povo, sendo rei. E todos aqueles que o declararam rei, reconheceram o seu reinado, estavam procurando para o matar. E ele pode falar isso com muita propriedade. Ele diz: todos aqueles que me reverenciavam como rei, agora querem ver a minha morte. Davi pode falar isso com muita propriedade. Ele diz: somente em Deus. Qualquer ser humano, em qualquer situação, quando você depositar a confiança que deveria estar em Deus, nele, você está perdido. Não haverá uma chance para você de ter sucesso naquilo que você crê. Não está em homens a nossa confiança. O texto também diz, e sobre a orientação de Davi: assim a minha alma espera silenciosa. E o silêncio aqui é muito importante, porque ele demonstra de que somente em Deus está a minha confiança. Não há nenhuma possibilidade que você crie qualquer tipo de idolatria no seu coração, porque a sua alma se aquietou. Você não se apaixonou ao ponto de colocar toda a sua confiança em qualquer que seja a pessoa, porque a sua confiança está posta somente em Deus. Isso é muito importante para nós hoje. Estamos prestes a, daqui a 7 dias, participarmos de uma eleição para o governo do Estado brasileiro, em suas diferentes autarquias. Governo, em nossa realidade, em nossa nação, tem 3 poderes: poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. Então há na mão de homens a capacidade de dar destino a uma nação. Esses poderes se interrelacionam, são independentes, mas eles fazem um contrapeso entre aquelas decisões que vão levar a nação a um bem comum. Linda teoria, né? De introdução ao direito, maravilhosa, né? Estamos todos postos diante de uma nação que tem um jogo de relação estatal maravilhosa, muito bem feita, onde homens podem fazer com que as coisas deem certo. Cabe a nós ter a missão de vivermos dentro dessa nação. Somente em Deus a minha alma espera silenciosamente. Diz o texto, no verso de número 9: não confies neles.
A nossa confiança não está neles. Eles são falsos, verso 9, eles são vaidosos, eles vivem para a vanglória e para adquirir riquezas. Davi nos exorta e diz: somente em Deus está a minha confiança, porque esses homens não são merecedores da nossa confiança. Nenhum deles, somente Deus, tem toda a possibilidade de viver e dar-nos a condição para vivermos aqui nessa existência. Veja só, o verso de número 11, que o poder pertence a Deus. O poder não pertence aos homens. O poder pertence a Deus. E é Deus quem determina aonde o poder deve estar. E ninguém recebe poder nessa terra e não se subjuga ao poder de Deus. Todos os homens hão de se quedar diante do poder de Deus. Então não fique preocupado, meu irmão. Não é uma hora para você ficar, o que vai ser do nosso país? Não se preocupe. Deus está acima de todo poder. Todo poder no mundo está subjugado ao poder de Deus, porque a Ele pertence o poder. Então o texto também diz para nós que somente em Deus a gente põe a confiança. Verso de 1, 6 e 7 fala sobre salvação. Somente Deus pode nos dar a salvação. Ninguém mais pode nos salvar. Só há salvação na pessoa de Cristo Jesus. Você está procurando salvação em algum homem, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Você está procurando condições melhores para a sua existência em algum homem, você vai falhar. E você vai se decepcionar com o resultado da sua confiança que foi posta em outra pessoa que não foi Deus. Segundo lugar, a esperança, verso de número 5. Esperamos dias melhores. Fora de Deus, não tem dias melhores. Nós paramos para pensar num primeiro mundo. Mundo perfeito. Não tem uma casquinha de bala no chão. Tudo limpo. Você deixa a sua carteira na rodoviária, volta uma semana depois, a carteira está lá. Você não paga plano de saúde, você não paga transporte. Você vive em uma casa que você não comprou, foi lhe dada pelo Estado. Que lugar maravilhoso, pastor! Quero ir para lá, vou mudar daqui para lá, e vou fazer isso hoje, né? Que tranquilidade! Pois é, esse local é o local onde os seres humanos mais se suicidam. Estranho, né? O local maravilhoso que os homens criaram, com seus grandes poderes e com suas grandes capacidades, é o lugar onde as pessoas não querem viver. E lá você tem até na farmácia à disposição um kit suicídio. Não precisa dar contra para ninguém. Você vai lá, compra o kit suicídio e se mata em casa. Grande governo, com grandes e maravilhosos recursos, falam dos melhores eruditos, suas mentes são extremamente habilidosas, onde as pessoas preferem morrer do que ficar vivas. Onde um pastor chega para você na porta da igreja e diz: por que você não foi para a praia hoje? Por que você veio para a igreja? Aproveite a sua vida, só vai viver uma vez. Primeiro mundo, coisas maravilhosas, vamos para lá. Meu querido, somente em Deus põe a sua confiança. O belo estado, com belo bem comum, talvez não seja o melhor dos mundos.
você pode se decepcionar e ter dificuldades para viver a sua realidade. Aí o verso de número 62, verso 8, é esse que eu quero falar para você hoje. Diz o verso: confiai nele. E Davi está perguntando aqui mais não, ele está falando mais dele não, ele está falando de quem vai ler. Ele diz: confie em Deus, não confie em mais ninguém. Todos os homens, sem a confiança em Deus, sua vida será o mesmo que nada. Coloque a sua confiança em Deus. Ele vai dizer o quê? Quem deve confiar em Deus? O povo. Quem é o povo? O povo de Deus. Antigo Testamento, povo de Israel. Novo Testamento, a igreja. Somos nós. Quem deve confiar em Deus? Não espere confiança de Deus de pessoas que não têm a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Você não vai conseguir mudar a mente de um ser humano, de um coração que está morto em seus delitos e pecados. Precisa transformação, ação do Espírito Santo, senão não tem solução, meu irmão. Ninguém lá fora vai pensar alguma coisa com respeito a Deus. Só você. Só nós, igreja. Então nós vamos pensar como confiar em Deus. Quando que a gente deve confiar em Deus? Diz o texto: em todo tempo, porque Deus é o Senhor da eternidade. Antigo Testamento Israel, Novo Testamento Igreja. Então não há nenhuma possibilidade, você que confia em Deus, de perder um segundo que sequer da sua vida dizendo: eu acho que não vai dar certo, porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que o homem faz, na sua perfeição e na sua condição de intelectualidade, gera morte. A melhor das sociedades é onde existe mais suicídio. Então preste atenção, quando você for depositar a sua confiança somente em Deus, a condição de que em todo tempo as coisas deem certo. Como eu devo confiar em Deus? O que diz o texto? Derramai perante ele o vosso coração. Essa é a parte mais difícil. É você dar a Deus a possibilidade de que a sua vida seja guiada. O coração vai decidir o seu caminho. Dar a Deus a condição para que a sua vida seja guiada dentro da confiança que você depositou nele. Então, queridos, derrame o coração perante ele. Israel, Antigo Testamento, Igreja, Novo Testamento. Então, como é que eu vou fazer isso, pastor? Como é que eu derramo o coração na presença de Deus? Use dos meios de graça. E um bom meio de graça para isso é sua vida de oração. Quando você fala com Deus e quando Deus fala com você. Essa é a hora, esse é o momento onde você deve dobrar os joelhos, seja aonde você estiver e fazendo o que você estiver fazendo, e colocar diante de Deus toda a sua confiança. Por pior que seja a cena, meus queridos, melhor é estarmos no centro da vontade de Deus para a nossa existência, com bons ou com maus governantes, com bons ou com maus sistemas políticos, porque você não depende deles, o seu coração não depende deles, porque toda a sua confiança está em Deus. Finalmente, qual é a nossa motivação? E o texto vai dizer: Deus é o nosso refúgio. Não tem lugar na sociedade que possa nos assegurar que nós estaremos bem. A única possibilidade é quando nós estamos em Deus. O próprio Deus é o nosso refúgio. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele está conosco sempre.
Ele não dá trégua, Ele não permite que o mal dê um passo em sua direção, sem que Ele diga agora pode e agora não pode. É Ele que determina o agir de todo mundo criado. Então Ele é o nosso perfeito refúgio, Ele é o nosso local seguro. Israel, Antigo Testamento, Igreja, Novo Testamento. Termino. O povo de Deus eternamente derrama os seus corações perante Ele, porque estaremos para sempre no local seguro. Guarde isso e não esqueça disso, por pior que seja a cena que nos aguarde, nós colocamos toda a nossa confiança em Deus. Estaremos aqui para cultuar a Deus, sempre que isso for possível. E quando não for possível, faremos isso em nossos corações, unidos pelo Espírito. Somente em Deus eu espero silenciosamente. É uma boa orientação. Pastor, o que eu devo fazer para votar? Em primeiro lugar, você ora. Antes de entrar na votação, antes de você tomar suas consciências, tomar conhecimento dos propostas dos governantes, você ora, e você coloca toda a sua confiança em Deus. Segundo lugar, você ora, e você vai pedir a Deus o nome. Você vai falar com Deus, é o único recurso que você tem, porque plataformas de políticos não são muito confiáveis. Em terceiro lugar, você ora, e você pede misericórdia. Tem várias listas aí do que você deve fazer como cristão para votar. Pois a minha lista é essa. Você ora para escolher o nome. Você ora para que aquele plano de ação seja bênção para nós. E você ora para que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.